Vamos ver. Aí, ó. Analisa a concavidade das funções a seguir nos pontos dados. Blá, blá, blá. A mesma conclusão se aplica aos outros pontos. E aí, você já tentou fazer? Não conseguiu? Como é que foi? Eu consegui fazer e eu consegui chegar tipo, no ponto. Uhum. No ponto não, né? Ele pede para classificar a concavidade. Só que eu não entendi muito bem, tipo, quando ele pede num ponto só. Como é que eu meio que interpreto a concavidade? É que pode ter uma função que tenha um ponto de flexão e assim a função, uma parte ela é côncava, na outra é convexa, beleza? Uhum. Pode ser que isso aconteça. No caso da A, não. No caso da A, é uma função que é toda côncava. Mas Uhum. isso eu sei só de olhar, tá bom? Mas é que tem funções que não são todas côncavas, tem funções que têm um ponto de flexão. Uma clássica que tem um ponto de flexão é a x ao cubo, né? Uhum. Ela tem essa regiãozinha que deixa de ser convexa e vira côncava, beleza? Uhum. Claro, a gente está falando no contexto de cálculo 1, né, uma variável só que aqui segue a mesma ideia, tu continua avaliando isso com segundas derivadas, né? Uhum. Então, é isso, beleza? Então me diz aqui, o que tu fez? Derivou duas vezes, certo? Isso, eu derivei f de xx, f de yy. Aí, fiz todas as segundas Segundas derivadas, derivadas. esse ano. Uhum. E tua conclusão foi que quando a gente avalia, né, em cálculo Uhum. 2 a gente avalia de modo geral nas duas variáveis, né, em x e em y. Tipo, Uhum. não tem concavidade total da curva, assim, eu não entendo dessa forma. Isso é um Uhum. ponto que eu discuti bastante com o meu aluno de cálculo 2 do ISPER, até talvez tu conheça ele, qual é o nome dele? Lucas, acho que é o Lucas. Ou é o Pedro, não lembro agora. Anyway, Uhum. ele tá vendo essa mesma matéria aqui, vocês devem ser colega de turma. A questão é Uhum. que o professor chama de concavidade, eu chamo de convexidade. Daí a gente Uhum. ficou meio bolado com isso. Tipo, pra mim isso aqui é uma concavidade, velho. Ó, isso aqui é uma concavidade, certo? Sim. E o teu professor acha que é uma convexidade, então é discutível aqui, eu acho que ele tá errado, Uhum. beleza? Mas de modo geral, então você fez a segunda derivada e você observou que a segunda derivada em x é maior que zero, certo? Sim. E em y também. Então, como as Sim. duas são maiores que zero, você concluiu que é o quê? Côncava, né? Uhum. Maravilha, Deixa é eu o que ver. eu concluiria também. Determinante maior que zero, f de x maior que zero. É que, tipo, o professor deu para achar mínimo e máximo. Não, mas aqui ele está pedindo análise de concavidade. Não tá pedindo Então, mínimo e máximo. São só coisas que diferentes, né? Você concorda essa comigo, né? então, agora eu tô concordando. Antes eu tava confuso. Se ele pediu concavidade, beleza, se tu quiser ponto de máximo e mínimo, a gente procura, mas não é o que o problema está pedindo. Tem que focar no que o problema está Sim, é. pedindo. Então, se ele está pedindo isso, tu sabe que tem que fazer o teste da segunda derivada, né? E é esse teste, se a segunda derivada dentro de x dentro de y for maior que zero, Côncava. é Então, côncavo. na verdade, quando eu analiso concavidade de funções de duas variáveis, eu analiso nas duas coordenadas, sacou? Então, Uhum. como em x deu maior que zero, beleza, ela é côncava em x. Como em y deu maior que zero, ela é côncava em y. Porque o que que acontece? Lembra da cela? Lembra da cela? Às vezes tem Sim. aquela cela lá, que é um bagulho assim, né? Sei Uhum. lá, uma coisa mais ou menos assim. Daí, pô, numa dimensão ela é crescente, na outra é decrescente, sacou? Então aqui ela é côncava, aqui Uhum. ela é convexa. Vai depender da dimensão que tu tá avaliando, beleza? Uhum. Então tem que tomar um cuidadinho com isso. Então eu avalio que aqui ela é côncava, aqui também, então ela é côncava toda. Porque na prática, olha só como é o desenho dessa parada, eu não preciso nem jogar no GeoGebra para ver como é que é, de tão acostumado que eu já tô. Isso aqui é um paraboloide, tá bom? Isso Uhum. aqui é o que mais aparece em cálculo 2. Então tu Sim. também tem que acostumar, beleza? Então o paraboloide, ele claramente é côncavo sempre, né? Uhum. É sempre côncavo, sempre redondinho e tal, ele é sempre um buracão. Se ele for um cara como esse, né, virado pra cima, ou virado pra baixo, ele é convexo. Então, eu tava raciocinando, tipo, minha intuição, porque, tipo, como tipo, nesse caso é um mínimo, como um paraboloide é um mínimo, certo? É, paraboloide com ponto de mínimo, perfeito. Sim, então, por ter esse ponto de mínimo, ele vira
ele é côncavo, certo? E aí, se fosse Sim. ao contrário, se fosse um ponto de máximo, seria convexo, não? Perfeito, nota 10. Excelente. Quando tu tá avaliando uma equação de segundo grau e tu tem uma parábola, né? Tu sabe que se o teu A é positivo, a parábola vai para cima, tu tem um ponto de mínimo. E essa Aham. parada aqui, ela é côncava. Como é que eu tenho certeza? Porque se o A é positivo, a hora que tu faz a segunda derivada, sobra o A. Ele é Uhum. positivo, maior que zero, côncavo. Entendeu? Mesma Sim. coisa do cálculo 1. Mesma coisa do cálculo 1. Aham. Beleza? Entendi. Show de bola. Na real, vai ter dois A aqui, mas dane-se, né? Importante é o sinal do A. Tá Uhum. bom? E, claro, essa função, como a gente está percebendo, ela é côncava sempre. Mas tem funções que mudam. Tem funções que uma região é côncava, na outra não é. Isso tem que ser Sim. avaliado, beleza? E a B aqui, como é que você fez? Deixa eu ver. Derivou duas vezes, né? Pior que a derivada aí da B é meio chata, né? Vai ter regra Então, do deu umas produto. derivadas muito feias. Eu não cheguei a concluir. Ah, deixa eu ver. Ah, é verdade, eu lembrei que eu não estava conseguindo fazer aqui. Tá vendo? Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, não, essa eu consegui fazer sim. Consegui fazer, é que eu não escrevi o Derivou duas resultado, vezes. deixei a Fiz a conta. regra do produto tranquilamente na segunda derivada. Porque a segunda derivada tem uma regra do produto, né? Ah, como é que fica? Bem, vamos derivar a primeira vez. Acho que você vai Ah, concordar é comigo. regra do produto, eu esqueci. Então acho que por isso que tua Só derivada saiu fiz. fácil. Que É, ela não é tão gente fina assim, não, tá? é, Não, tipo, não é sempre impossível. quando tem E elevado a alguma coisa, eu só esqueço da regra do E, esqueço da do produto. Pois é, mano. Cuidado, hein, mano. Beleza? E porque na primeira você não usa a regra do produto, aí na próxima você precisa usar e me confunde inteiro. Ah, sim, isso mesmo. É o que eu estava Uhum. falando. Na primeira vez tu só deriva ali a parte de cima, beleza? Só como na segunda vai ter esse X que apareceu da primeira derivada, vai ter a regra do produto. Aham. Show. Então tá bom, velho. Não, Se tu isso quiser, a isso gente faz a aí. derivada aqui. É rapidão também, não tem segredo. Beleza. Tá, vamos lá. A menos que a minha memória esteja curta, a função é e na menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então a derivada em x aqui vai ser menos 2x e a menos x ao quadrado. Alguma dúvida na primeira derivada? Não, tudo certo. Então agora se tu vai fazer a segunda derivada, tu tem que identificar o g e o h, né? E derivada do primeiro vezes o primeiro normal, mais derivada do segundo vezes o primeiro normal. Então vai ficar derivada do primeiro, menos 2, e menos x quadrado, menos y quadrado, mais derivada do segundo, vai dar menos com menos mais mesmo, né? Vai ficar menos 2, 4, x ao quadrado, e menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, certo? Certo. Alles gut? Beleza, meu irmão. Então agora tu tem que avaliar a questão de ser positivo ou negativo, né? Como é que você faz isso? Ele deu ponto, é só substituir, né? Por 2 de 2 e calcular. Se tu quer avaliar a concavidade naquele ponto, é isso. Uhum. Então é É, só jogar lá. Beleza, eu acho tosco avaliar a concavidade no ponto, porque aqui, olha só o que tu pode fazer, cara. Olha só o que tu pode fazer. Tu pode achar o ponto de inflexão, se ele existe. Sacou? uhum. Então, lembra que o ponto de inflexão é igual a segunda derivada a zero, certo? Tu pode Certo. cortar esses caras sem medo de ser feliz, porque o Uhum. exponencial nunca é zero, então tu não tá dividindo por zero nunca quando tu faz isso, beleza? Uhum. Aí tu vai ficar com menos 2 mais 4x ao quadrado igual a zero. Então tu vai ter uma coisa bem interessante acontecendo aqui. X ao quadrado é 1 meio. Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 meio. Uhum. Então, esses são os dois pontos de inflexão. Então, de fato, vai ter umas mudanças aqui de concavidade e convexidade algumas vezes, beleza? Sim. De modo geral, né, a gente poderia pensar maior que zero. Então, o meio que tem um módulo aqui, né? O x ao quadrado, o módulo de x ao quadrado tem que ser maior que o meio. Então, quando tu vai pegar as posições aqui, essas coisas, tu vai dizer que o x tem que estar entre menos um meio e mais um meio.
Sim. Para que o x quadrado seja, como o x quadrado é maior que o meio, não, falei merda. É justamente o contrário do que eu falei aqui. Tu vai ter o seguinte, tu vai ter que Tá fora do intervalo. o x é maior que um meio, o x é maior que um meio e ao mesmo tempo ele é menor que menos meio, né? Ao mesmo tempo essas duas coisas. Então tu tá pegando os caras de fora, entendeu? Uhum. É isso, união, né? X menor que um meio, x menor que menos um meio sempre, maior que um meio sempre. Tem a união dessas duas coisas. Uhum. Então é como se tu tivesse isso aqui, ó, se liga. Tu vai ter aqui menos um meio, aqui um meio, não é como, é exatamente o que eu vou escrever aqui. Tu vai ter aqui positivo e no meio negativo. Ou seja, aqui é côncavo e aqui é convexo, tá bom? Uhum. Ou seja, como Peguei. ele te pediu um ponto, que é o ponto 2, 2, então é o ponto que está nessa região aqui. Uhum. Então Então ele é é côncavo. côncavo. Isso. Côncavo, exatamente. Entendeu? Agora, a C. Sabe fazer derivada de aliene tranquilamente? Sei. E aí, qual que foi as derivadinhas na C? A C eu não cheguei a fazer. Mas. Sabe a ideia? Então deixa eu escrever aqui. Deixa eu só escrever aqui para não precisar ficar indo e voltando. L x ao quadrado mais y ao quadrado ponto. Tua prova é quando, cara? Amanhã, né? É amanhã à noite. Amanhã é final de tarde. Eu sei porque o Pedro também queria fazer um monte de aula antes da prova, porque ela ia ser amanhã mesmo. Uhum, é. Porque Daí, eu peguei essa aula aqui só para realmente tirar umas dúvidas aí mais pontuais, que dessa vez estou bem, dominando melhor o assunto. vai lá, qual que é a derivadinha aqui? Sem medo, vai lá. Fx. Fx de ln é 1 sobre x, não é? Só que, melhor, é a derivada de quem tá dentro dividido por quem tá É, dentro, sacou? sim, é. Pra não perder tempo com regra da cadeia e tal. Uhum. E agora, como é que tu deriva essa parada? Tu vai ter que fazer a segunda derivada, né? Aí é com a regra do quociente, né? Maravilha, como é que é a regra do quociente? Me fala. É que na forma que eu uso é f, uma função f, a de baixo é g. Fica f' Uhum. vezes g menos f vezes g'. Derivada do de cima vezes o de baixo normal, vezes a derivada do de baixo vezes o de cima normal. Isso. E aí sobre a de baixo sem derivar ao quadrado, né? Exato. Isso. Ficou feião. Feião. Não dá para colocar em evidência. Porra nenhuma. O que dá pra fazer aqui é jogar o ponto e não ficar se preocupando com as regiões que nem eu fiz no outro caso. Aqui meio que de É frescura, verdade, né? né? Ele dá o ponto, então. Ele dá o ponto, joga ponto, sacou? O que eu fiz lá é Já? só uma situação mais treta. Tu tem que ficar esperto com isso, né? Sim. Maravilha, maravilha. E aí, mano? Outra a gente Ah, faz. o quê? Outra conta aí. Qual tu quer fazer outra além dessa aí? Ah, tá. É o exercício, é o próximo desse, é o exercício 7. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu ver aqui que eu não. Qual que era a minha dúvida? Não, a dúvida era exatamente igual à última, só que a gente já fez, então meio que já Vamos solucionou. ver aqui. Pô, Lá. eu fiz isso aqui com carinha mesmo. Análise só com cavidade nos pontos, tá? Mas me diz tua dúvida aí, só pra eu tentar esclarecer ainda mais. Então, o que eu vi, o que eu tinha feito aqui foi exatamente a dúvida da outra, de analisar a concavidade. Uhum. Que Só que é é basicamente só fazer a segunda pegar e ver. derivada, avaliar É, o valor do ponto, né? Sim. sim. Muito bem, porque quando a gente faz aquela análise do ponto de inflexão, que a gente encontra lá o ponto de inflexão, fazendo x igual a zero na segunda derivada, a gente está justamente buscando os sinais em determinadas regiões, em que a região o Uhum. sinal muda. Então, se tu jogar ponto, abrir o sinal lá, pronto. Ctrl já com Uhum. cavidade naquele ponto. E o resto tá de Sim. boa. E aí, B, então, C e aí a D, tá B, tranquilo. a C eu fiquei com dúvida, que ele pede o plano tangente, não
Não consigo me lembrar muito como é que eu A equação do fazia plano isso. tangente é parecida com a equação da reta tangente no cálculo 1, beleza? Aham. Então, se tu lembrar, ó, deixa eu fazer isso aqui, que é legal. Meio longa, mas é legal. No ponto 0000, tudo zero. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou pular aqui. E, bem, o Yoyo Michoxô, lembra do Yoyo Michoxô? Lembro. A retinha lá no, no R2, né? No cálculo 1 a gente faz isso, com esse M aqui sendo a derivada no ponto que tu está interessado, certo? Ah, é o Z menos F de X0, Y Isso, 0. exatamente. Ah. Porque aqui tu vai ter Z. E as Aham. derivadas nos pontos que tu está interessado. Uhum. Ah, Z, no caso, é a nossa F, né? Então, é isso. Às vezes tu não ó, tem que tomar cuidado. Porque às vezes tu não tem uma função com Z isolado, tá bom? Toma Aham, é. bastante cuidado quando tu não tem. Tem que Sim. escrever a equação de outro jeito, na forma cartesiana. Deixar em função a Z, em função de Z, né? Tu vai ter uma derivada de Z também, esse que é o ponto, tá Uhum. bom? É isso. Beleza? Beleza. Então, aí ficou fácil, né? Porque vai dar tudo zero. Porra, vai dar tudo zero isso aqui, né? Vai dar tudo zero isso aqui, vai dar zero igual a zero. Ele quer a reta tangente, Vai dar um zero. O Z é 0. fica tudo zero. Fica Z igual a zero. A menos que eu esteja muito louco, acho que Não, é. vai O ser isso. gabarito tá isso mesmo, Z igual a 0. Perfeito. Isso é um plano, né? Então você tem que imaginar o seguinte: eu não sei que monstro vai dar isso. Só que vai ser um monstro em que tu vai ter uma curva, alguma coisa esquisitona aqui, e, e o plano tangente vai passar justamente aqui, beleza? Aham. O plano XY é o plano Z igual a zero, sacou? Aham. Então, esse vai ser o plano aqui que vai estar passando justamente aí na nossa Na curva. origem. Aham. Maravilha, maravilha. Só pediu pra calcular pro calcular mesmo. Achei que ele ia colocar alguma coisa relacionada com um ponto crítico, alguma coisa. Pode crer. E aí, que mais nós temos? E aí, deixa eu ver a próxima. É na próxima lista já. A lista 14. Ah, É o exercício do 2. 2? Não, 2. É o 3. deixa eu abrir. Professor. Eu consegui fazer. Ele fala. Ó, isso vai, cadê? Aqui, ó, ele fala que possui infinitos pontos críticos, cada um deles sendo vale zero. Aí eu fui fazer o esse ano não dá zero. Tipo, no ponto. Que ponto que eu peguei? Eu fui fazer para descobrir o máximo e mínimo e se é máximo ou se é mínimo e tá dando que é máximo. Vamos ver se a gente chega na mesma conclusão. Ah, não, tá dando que é mínimo, mas deu negativo. O que que deu negativo? O, o f de x. Ah, bom. Ah, Quando não, f deu de x, positivo. quando Nossa, f de x é positivo, é um ponto de mínimo. Quando f de não, x é positivo, ó. então é um ponto de mínimo, beleza? Foi f de x, aham. Então, aí como é que eu concluo que ele não. Que todos os pontos críticos são o mínimo? Calma, vamos ver a conta toda primeiro. Beleza. TP, tá bom. Porra, que mandou um recado vermelho ali, está tudo certo. Esses caras não sabem nem colocar uma cor decente para explicar as coisas. Vamos lá. Tá, beleza. Então, para encontrar o Hessiano, a gente tem que fazer as derivadas segundas, né? Mas primeiro vamos fazer as derivadas primeiras para supostamente encontrar esse tal de infinitos pontos críticos que ele está falando aqui, né? Aham. Então, a derivada primeira em x vai ser 18x menos 6y.
e em y vai ser menos 3x mais 2y. Tudo isso igual a zero, né? Então, a gente pode, por exemplo, dessa primeira aqui, dizer que y é igual a 3x, certo? Certo, Concorda comigo? concordo. É um sistema de duas equações, né? Agora a gente substitui isso nessa aqui. Não sei se foi a melhor forma de resolver, mas foi a forma mais direta. Opa, 3x aqui. Aí a gente encontra x igual a zero, certo? Certo. Se o x é igual a zero, o y é igual a zero. Então eu encontrei esses dois pontos críticos. Eu não achei muitos pontos críticos. Tipo, não sei se eu tô retardado, mas pra mim só tem esse ponto crítico aí. Então, é que, Até tipo, porque, cara, isso aqui é, de novo, um paraboloide. então, eu ia falar isso, que eu joguei no GeoGebra essa equação e dá uma paraboloide que, tipo, realmente, olhando a figura faz sentido. Que todos os pontos críticos são um ponto de mínimo e são infinitos. Não. Só que eu não sei como que eu conseguiria concluir isso sem olhar o Só tem um ponto, cara. Só tem um ponto de mínimo. Não tem infinito, só tem um ponto de mínimo. Uhum. Que maluquice é essa de infinitos pontos de mínimo? Então, tipo, eu só consegui realmente visualizar jogando a equação no GeoGebra ali que mostraram meio que um paraboloide. Eu já tô acostumado, tá? Eu sei que isso aqui é um paraboloide, mas é porque tu tem que pensar o seguinte: não parece uma equação de Bhaskara se não tivesse os valores de y? Então é uma Bhaskara em 3D, um paraboloide, então, sacou? Agora, mas isso não importa. O que importa é o seguinte: sendo um paraboloide, a gente sabe que tem um ponto de mínimo só, ou seja, um ponto crítico só. Mas mesmo sem isso, fazendo a conta, eu achei um ponto crítico só. Então eu acho que o professor cometeu um erro de digitação. Ele provavelmente queria um x ao cubo em algum lugar, não sei. Em vez de x ao quadrado, tá ligado? Faz sentido, então, não... esse enunciado não faz sentido nenhum, beleza? Não é porque, tipo, eu falei, como é que eu vou mostrar que a função tem infinitos pontos críticos? Não tem, mano. Só dá pra achar um. Mas Eu aí, tipo, vou... colocando no GeoGebra deu pra ver. Eu vou mandar isso aqui para os meus coleguinhas, e eles vão discutir, mas eu acho que o professor cometeu um erro de digitação, beleza? Muy bien, muy bien. Então, qual outra tu quer ver? Me diga. Vou ver aqui. A 4 da lista 14 também. 4 da lista 14. 4 e a 5. 4 e a 5 da lista 14. Beleza, 4 e 5. Esse aqui é um problema de otimização, né? Essa lista é o que mesmo? Qual é o título da lista? Máximos e mínimos. Condição suficiente. Tá bom. Então, eu vou pôr aqui. E não sabe resolver essa, mano? Essa aí eu tentei, mas eu não consegui, eu não soube onde começar. Como montar as contas que eu precisava, eu não consegui. Já sei a merda que deu. Puta, olha só a merda que deu, já percebi meu erro aqui. O teu professor tá certo, eu tô errado. Pelo menos algebricamente falando. Tá bom? Porque aqui vai ficar, olha só, menos 6x mais 6x, tá vendo? Igual a zero. E deu zero igual a zero, então, porque isso aqui é sempre zero, certo? Ou seja, o que acontece? Isso é sempre verdadeiro. Zero igual a zero é sempre verdadeiro. Não é para um determinado valor de x que isso vai acontecer. Vai acontecer para todo o valor de x, sacou? Então, como para todo o valor de x você vai ter aqui condição crítica, significa que tu tem infinitos pontos críticos. Beleza? Faz sentido. Só que tem um detalhe. Cada um desses pontos críticos tem uma forma. Que é essa forma aqui, ó. X
3x. Ok. Aham, X livre, o y é igual a 3x. Tem que ter essa relação. aham. Aí não sei se foi isso que faltou tu colocar lá na tua hessiana, né? A gente pode terminar a conta aqui. Agora eu entendi qual foi a treta. Porque, assim, de modo bem rápido aqui, para a gente poder ir pro próximo. Como é que vai ficar a hessiana? Como é que ficou a tua hessiana? Me fala. A minha ficou 18, aí o resto, 18 na primeira posição, aí tudo menos 6 e a determinante deu um número negativo. Mas calma aí, né? Esse cara aqui não é menos 6. Esse cara aqui vai dar 2, eu acho. Ó, se F tu de derivar duas vezes x. aqui, não sobra 2? Sim, é verdade. Então tu errou aqui, tá? Deve ter sido esse Eu teu errei erro. eu errei na na FY. Nossa. Isso. Só isso. Uhum. Então, daí tem que fazer determinante dá 0, né? Certo? Se fizer aí, Uhum. vai dar 36 menos 36, 0. Ah. Então, o que confirma, né, que o nosso hessiano aqui é 0 em todos os pontos críticos. Os caras que falavam no enunciado, né? Um negócio assim. Então, eu fui ler o gabarito aqui dessa questão e aí ele fala. Cadê? Para concluir que todos os pontos críticos são mínimos globais, basta notar que F pode ser reescrita como. Aí ele colocou, entre parênteses, 3x menos y, e aí ao quadrado mais 1. Eu acho que não tem mais problema aqui, né? A gente não precisa apelar pro gabarito. A gente chegou já na conclusão, certo? Uhum. Dá pra mostrar diversas vezes. Eu só quero que tu repare uma coisa, né? Bem, provamos aqui tudo que ele mandou. E mostre o hessiano vale 0. Em seguida, mostre que cada um dos pontos críticos é um ponto de mínimo global. É mínimo global porque as segundas derivadas aqui, né? A segunda derivada é positiva, certo? Uhum. A segunda derivada Sim. positiva é mínimo global. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse resultado aqui, ó. Né? Isso significa que tu vai ter uma reta, que vai ser o limite da tua função, tá ligado? Vamos dizer assim, vai ter, assim, eu acho que talvez eu tenha errado quanto à minha definição de ser um paraboloide, mas não deixa de ser, só que é um paraboloide em calha, entendeu? Daí tu tem Uhum. uma reta aqui, ó, é uma reta, só que é uma reta que é o ponto mínimo da tua calha, sacou? Tu nunca vai passar dessa reta para baixo. Então tu tem Sim. infinitos pontos de mínimo aqui, todos os pontos dessa reta são pontos de mínimo, Sim, beleza? é. É o que está Uhum. acontecendo aqui, por quê? Porque isso aqui é uma reta, entendeu? Uhum. Faz sentido. Então esse é o Eu só fui detalhe. visualizar isso vendo o gráfico mesmo. É. Mas agora deu pra Mas ver. agora tu pegou a ideia, né? Sim. Isso aqui não é um paraboloide, é um paraboloide em formato de calha. Ele recebe o mesmo nome também. Uhum. Normalmente a gente chama só de calha no Brasil. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não, tudo certo. Deu pra Então tá pegar. bom. Continuando então, vamos virar a próxima. Tá lá no lista 14. Opa, qual a questão da 14? Era as 4 às 5. Tô. E aí, tu sabe começar um problema como esse? Então, foi aí que eu travei. Foi bem na hora de montar as contas, de saber o que eu precisava fazer. Tá, vamos ler o enunciado aqui. Não é pra ter segredo, tá? Uhum. Speed has been correctly sported. Meu, por que tá em vermelho essa porra, Isso mano? eu nunca vi também. Isso é sempre sinal de erro, né? As coisas vermelhas. Uhum. Ainda mais Isso nessa parte da tela aí. e mudou a cor hoje, velho. Era preto até agora há pouco, na tua aula. Antes estava preto o bagulho. A embalagem de um tipo de sardinha de conserva é uma lata com uma forma de paralelepípedo. Porra, tô perdendo minha garganta já, mano. Reto retângulo. Que diabos é um reto retângulo? Cujo volume deve ser 300 centímetros cúbicos. Olha só, nós temos uma restrição. Independente da forma que você organize os lados, o volume tem que Uhum. ser sempre o mesmo, tá bom? Sim. O custo do material utilizado para fabricar a base e as laterais da lata é C. O custo do material utilizado da tampa é 2C. Então, pelo que me parece, quanto menor a tampa, mais barato vai ficar, né? Porque a tampa, o material da tampa, custa o dobro do material do resto da lata, certo? Uhum. Quais devem ser as dimensões da lata para que o custo do material seja o menor possível? Que de boa essa aqui, mano. Que de boa. Ó,
Nós queremos, então, minimizar, ó, esse é o foco aqui, ó, Custo. minimizar o custo. Uhum. Muito bem, queremos o custo mínimo. Só que o que é o custo? O custo é a área vezes o valor de cada elemento da área, certo? Uhum. Como a tua área é um paralelepípedo, então, bem, a gente pode desenhar isso aqui, mas eu acho meio redundante, né? Tem o paralelepípedo aqui, que tudo vai custar o mesmo, a menos da tampa, que é um dos Uhum. lados de cima, né? Então, você pode chamar, por exemplo, de x, y e z, ok? Uhum. Portanto, agora para construir nosso custo, vamos pensar assim. Por exemplo, tu vai ter dois YZ, porque o YZ são esses carinhas aqui, certo? Nas Uhum. lateraisinhas. 2YZ vezes o custo da lateral, que é. Eu não vou chamar de C de custo, porque vai confundir com o C do bagulho ali, então vou chamar de dinheiro, tá bom? Tá. Agora, nós também temos essa área da frente aqui, que é XZ, certo? Uhum. Muito bem. Ela também custa C, nós temos duas delas. O custo tem a ver com a área lateral, área. Então, por isso eu estou fazendo Sim. base vezes altura aqui, tá ligado? Uhum. Então, XZ. E vezes C de novo, que custa C o material. Sim. Agora nós temos a área aqui de baixo, que é XY. E aqui embaixo custa C. Só que aqui em cima custa 2C, certo? Certo. Entendeu a ideia? Uhum. Então construímos aqui nossa equaçãozinha, dá para dar uma simplificadinha depois, mas por hora vamos deixar assim. Uhum. Nós queremos maximizar ela. Então nós precisamos derivar. O problema é que só derivar essa parada aí não vai nos trazer muitas informações, a menos que Uhum. nós trabalhemos com a restrição. Porque daí a Sim. gente pode, olha só, fazer uma hessiano. Porque se tu tem três variáveis, né? Tu tem x, y, z aqui. Se tu tem Uhum. três variáveis, fodeu, porque a gente só sabe fazer a hessiana de duas, né? De x e de y, certo? Uhum. Então a ideia vai ser transformar esse z. Bem, a gente sabe que o volume da caixa vai ser x, y, z, concorda comigo? Concordo. Só que o volume é igual a 300. 300. Então tu vai poder isolar o z nessa restriçãozinha. Tu já aprendeu um Uhum. negócio chamado multiplicadores de Lagrange? Então, ele deu ele meio que introduziu Lagrange com esse tipo de exercício. Mas esse exercício, ele quer que faça por multiplicadores de Lagrange ou quer que faça por hessiano? Porque dá para fazer pelos dois, Eu entendeu? acho que ele quer esse ano, por ser a lista, é uma lista anterior à do Lagrange, então acho que é esse Maravilha. ano. Porque hoje com o Pedro, é o Pedro Diretti, cara, o nome dele. Não sei se tu conhece, cara. Pedro o quê? Pedro Diretti, o nome dele. Diretti, alguma coisa assim. Eu já ouvi, não é, parece familiar. É, pois é, Deve estar no meu semestre, sim. deve estar. É, Uhum. dei aula pro cara hoje. Sim. E daí é isso. A gente viu bastante Lagrange hoje, tá? Não sei se vai cair na tua Uhum. prova, Sim, mas daria para resolver por Lagrange também. aham. Tá. Então, mas vamos continuar. Então, olha só o que a gente tem agora. Agora a gente pode pegar a função custo, que eu vou até escrever mais bonitinho aqui, com a parada substituída. No lugar do z, eu vou colocar 300xy. Então, vai ficar 2 vezes y vezes 300xy. Substituir o z, tá bom? Certo. Mais aqui. Ah, faltou o c. Coloco o c. Eu posso colocar o c no final, porque todo mundo tem c, né? Uhum. Ou coloco ele no começo para ficar mais legal. Então, decisão. O outro vai ser, né, 2xy, então não vai alterar nada, né? Uhum. E aqui embaixo vai ficar 3c. Não, pera. Eu coloquei Tem mais o xy X, então. aqui, mas aqui é xz. Burro pra caramba, professor, cara. Aqui é xz. Então é 300xy. Ok? E agora aqui embaixo, tu junta esses caras, vai ficar 3cxy, certo?
Certo. Tá bom, alguma dúvida aqui? Nenhuma dúvida? Pera, você colocou o C na frente ali. Sim. Mas não tem um que vai multiplicar ele duas vezes? Não. Não tem O a que dar tempo aconteceu ali, que é aqui, ó. 2? Sim, mas é que é 2C, tá ligado? Uhum, Porque o material aqui custa 2C. sim. Então é a área vezes 2C, entendeu? Agora esse 2C com esse aqui fica 3C. Só Ah, que eu entendi, passei o C entendi. para fora. Em evidência, né? Passou para fora o C, mas o 3 continua aqui, Ah, entendeu? entendi, entendi. Isso. Agora dá para matar, para dar aquela simplificadinha monstro, né? Ahn, e agora, mano? O que a gente faz? Tem ideia? Agora deriva. Boa. Tem que derivar aí. Então vamos derivar o dinheiro. Vamos derivar dinheiro em função de x. E aí, qual que é a derivadinha de dinheiro em função de x? 600C. Vamos derivar esse cara primeiro, né? A derivada ali vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, né? Só estou derivando 1 sobre x. Esse número tudo já passei para frente, entendeu? Aham, A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. sim, sim. E vai seguir a mesma lógica para o outro. Então a gente nem pensa muito, que a lógica é a mesma, né? Uhum. Simetria. E isso tudo aqui igual a zero, né? Isso. E aí, como é que fica? Cara, eu vou te contar uma coisa. Na maioria dos casos, os tamanhos são todos iguais nesse negócio de maximização. Sim, né? Porque é quadrado que maximiza, né? Tipo isso. Uhum. Claro que aqui, como a gente está falando do custo, pode ser que isso não ocorra. Eu já Aham. previ que a gente quer o menor tamanho possível para a área, já que ela Uhum. custa mais, né? Só Sim. que tem que ver como é que vai ficar, né? Então, provavelmente um vai ter relação com o outro de alguma forma, assim. Vai ter que ser Aham. igual ao outro, algo assim. Então, por exemplo, a gente pode isolar o y na primeira e jogar na outra, né? Sim. Dá para fazer isso. Esse tipo de coisa é sempre bem chata de fazer, né? Uhum. Mas tu vai ter, por exemplo, aqui, deixa eu pegar esse cara. Daí, se tu passar pro outro lado, tu vai ficar com isso, faço x quadrado, daí tu vai ficar assim, ó, se liga. Passou, trocou de sinal. Passou, trocou de sinal. E esse cara aqui vai morrer, então, e o x ao quadrado vem pra cá, certo? Certo. Não sei se é o melhor caminho, mas pelo menos já dá pra substituir. Daria pra substituir o x ao quadrado, não sei, que vai parecer raiz. Raiz é uma merda de trabalhar, né? Então Sim. talvez, então talvez é melhor deixar do jeito que estava aqui. E daí no lugar, só passo o 3 dividindo, né? Vai ficar 200c sobre x ao quadrado, certo? Certo. Esse é o y. Então agora, tu vem aqui na outra e joga isso. Então como tu vai jogar, vai inverter. Nossa, vai aparecer x à quarta, é isso mesmo? Caraca, aí é merda, hein? Aí é uma Uhum. merda completa, absoluta, mas tudo bem, porque tem outro. Sim, vamos ver o que vai rolar, né? Vai Uhum. ficar. Aqui era menos. Então vai ficar. Vamos jogar esse menos pra cá. E esse cara vai inverter. Isso aqui é o quadrado, Uhum. certo? Certo. Porra, mano. Aí ficou muito feio.
Mas não tá errado, tá? Não tá errado. O Uhum. problema é que é feião mesmo. Sim. Daí vai ficar 200. Nossa, vai ficar uma contuna gigante esse 200. Vai ficar no 600C. X a quarta. 200. É 40000. 40 mil só. Acho que sim, né? 40 mil é grande pra porra. Corta. Igual 3x. Daí corta. Daí vai ficar X. Cara, isso aqui por Lagrange sai tão fácil. É bem fácil por Lagrange. Uhum. Daí vamos dizer assim, esse aqui corta, isso aqui vira 1, isso aqui vira 2. Então, vai ficar... Bem, esse sinal vai morrer, porque sai pro outro lado lá. Daí, esse cara fica com 2 aqui, que vai matar com esse, vai virar 200. Então, vai ficar igual a 200. Tem esse C aqui, né? Provavelmente tinha um C ao quadrado aqui. Então, esse C mata com esse, vem C pra cá. Tá? Tá. Então, achamos o X ao cubo aqui. É 200C. Agora, a gente acha o Y, né? Jogando o X que a gente encontrar aqui. Pô, quanto que é a raiz cúbica de 200? Não tem ideia, velho. Se puder jogar na calculadora, hein? Deixa eu pegar aqui. Ai, 9, né? Alguma coisa assim, não sei. Não, a câmera travou aqui. 200 raiz cúbica 5,8. É. 80 e pouco, 84. Isso. Já 8, né? Se Uhum. quiser ser bem tosco, arredonda para 6. Daí eu gosto. Uhum. Daí agora tu pega esse cara, joga aqui, e no lugar do x ao quadrado, né? Tem que colocar aquilo. Caraca, que conta desgracenta, essas horas da noite. Vai estar ao quadrado aqui. Daí vai ficar 200C dividido por 36. C na 2/3. Então, Y, bem, 3/3 menos 2/3 dá 1/3. Então, o C vai ficar 1/3 também. Maravilha. E o 200 dividido por 36? Deixa eu ver. 5,55555. Então, eu vou arredondar para 5. 5,5. Tá bom? Bem, talvez, né? Eu não deveria ter arredondado tanto, mas foda-se. Agora, daí a gente pega o próximo aqui e, né? E encontra o Zzinho. Uhum. Então é só multiplicar esses carinhas que a gente acabou de encontrar. Né, não sei até que ponto ficou bonito aqui, mas ficou resolvido, pelo menos. Né? Uhum. A resposta é em função de C. Isso é de se imaginar. Tá bom? Daí eu vou dizer o seguinte, olha só. 6 vezes 5 é quase 30. Então vai cortar aqui, vai ficar 300 dividido por 30, vai ficar 10 em cima, beleza? Uhum. Só arredondado, hein? Tô arredondando, não vai na minha. E aqui vai ficar C2/3, beleza? Uhum. Então a resposta, né? A resposta que maximiza é essa maluca aí que eu achei. 10 sobre 3, C1/3, raiz cúbica de C ao quadrado. C1/3 e 10 sobre raiz cúbica em 2/3. Tá bom?
Pronto. Veja que, pelo menos, tem algum sentido prático a parada aqui, porque, como eu havia dito, né, a gente precisava que o Z fosse maior do que as outras. Uhum. Por quê? Porque o Z, como a gente quer que minimize o custo, o Z tem que ser maior. Porque o Z é o único cara que não é afetado pelo 2C aqui de cima, entendeu? Uhum. Veja que não tem Z. Beleza? Beleza. Então tá bom, mano. Fiz aqui, ó. Mesma história sempre, ó. O segredo que eu acho que tu não conseguiu foi você não conseguir escrever essa equação e não conseguir escrever a restrição. Era a equação que eu não. Eu tava É. pensando, eu não consegui pensar nessa fórmula. Tem que colocar tudo E na equação e. isso. E outra coisa, né? Você tem que ter em mente que você está aprendendo a fazer esse ano em duas dimensões. Tem o Hessiano de três Sim. dimensões, tem o Hessiano de N dimensões. Só que é muito Então, mais por isso que eu complexo de falo, né, trabalhar. que na grande fica mais fácil. E também, bem, tudo bem, mas vai confirmando a fazer por Hessiano. Tu tem que saber que tu só vai conseguir se tu Uhum. tiver uma função que Sim. depende de duas variáveis. Eu Sim. poderia ter uma terceira variável aqui, entendeu? Por isso que eu busquei tirar essa variável na restrição, Sim. beleza? Beleza. Então tá bom. Qual que tu quer ver agora? Meu, você consegue fazer essa só que por Lagrange? Claro. Pra eu pegar Bem, como é que fica? você vai me ajudar aí, que eu fiz com outro molequinho lá e ele pegou bem Uhum. também com o Lagrange. Ó, a gente tem o mesmo BO, ah, só que agora com Z E no aí, mas usa a bagulho. mesma equação, né? Isso, então é x z mais 2 y z mais 3 x y, lembra? Era isso. Uhum. E a tua restrição, vamos dizer que ela é o seguinte, ela é x, y, z menos, era quantos? Era 300? 300 centímetros quadrados, né? Não lembro mais, mas acho que era isso. Agora, para tu encontrar Era o 300, era bagulho, 300. o bagulho de Lagrange é o seguinte, cara, é a tua função mais o lambda da tua restrição. Uhum. Só que é meio redundante tu ir escrever de novo, então já vamos porque interessa. Uhum. Encontrar o lambda, que é fazer o gradiente da função igual a lambda gradiente da restrição. O que é gradiente? É simplesmente tu derivar Derivada, né? isso. Então, eu vou pedir para você fazer isso para mim, que eu preciso dar uma urinada, tá bom? Quero que você Não, derive, tranquilo. todo mundo aí encontre todas as derivadas parciais dessa parte do problema e depois eu termino. Beleza.
E aí, man, conseguiu fazer as derivadas? Fiz aqui. Ficou como as derivadas do dinheiro aqui. De x ficou 2e mais 3y. Uhum. Aí y ficou 2e mais 3x. Do z ficou 2x mais 2y. Isso aí vai ter que ser igual a lambda, que multiplica E as aí, derivadas da restrição, que é o quê? xyz menos 300. Não, é YZ, Ah, é porque é derivada também, né? Z, isso, Uhum, e XY, certo? certo. Agora, o que tu tem que fazer? Você sabe, ó, tem que sinal de igual, tem que igualar, né? Sim. Tu vai E igualar x com x, y com y, z com eu achei z, alguma sacou? relação com o lambda, né? Exato, é o lambda que é o cara aqui. Uhum, 2z mais 3y. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos passar esses caras dividindo, tá bom? Pra ficar igual a lambda. beleza. Vou fazer o seguinte, então. Já vou fazer a coisa assim, porque tu é um cara esperto, tu já pegou a ideia. Uhum, Isso aqui é igual a lambda. Agora, pro outro caso, também vai ser igual a lambda. uhum, Então vai ficar 2z mais 3x dividido por xz, que também vai ser igual a 2x mais 2y dividido por xy, certo? uhum. Agora, agora tu pode fazer alguma relação para tentar encontrar com esses caras, né? Uhum. Do tipo, tu pode, sei lá, passar multiplicando aqui. Vai ficar feião aqui, mas é o jeito, né? Passar Uhum. multiplicando. Cadê o C nessa parada aí? Esqueci do C, né, mano? Vai ter um C aqui, né? Na frente de todo mundo aqui. Então, eu posso deixar esse C aqui, esse C aqui, esse C aqui. Multiplicando todo mundo, né? Uhum. Só que como ele tá na frente de todo mundo, né? Ele corta na hora dessas Pode, né? relações. Vai depender só do X e do... Daí vai cortar, a gente pode fazer, por exemplo, multiplicação cruzada aqui. Mas no fim, como o X e o YZ estão relacionados com o C, ele vai aparecer na resposta também, tá bom? Vai Uhum. ficar 2, 3y, que multiplica xz igual a yz, multiplica 2z mais 3x. Agora vamos abrir essa parada aí. Vai ficar 2z ao quadrado x mais 3xyz igual a 2z ao quadrado y. Minha letra tá feia, mas tu tá pegando, né? Não, dá pra ver. 3xyz. Tá bom. Então esse cara mata com esse. Mata. E olha só, dá pra cortar também esses z's aqui. E olha só Sim. que interessante, dá pra cortar o x, os dois Dois. aqui também. Vai ficar com x igual a y. Que eu vou te falar, mano. Tu não vai acreditar em mim, mas foi o que aconteceu no outro problema, tá? Só que Sim. aquela meu arredondamento foi uma bosta, ele cagou tudo. Entendeu? Mas se a gente tivesse Uhum. mantido o arredondamento, ia aparecer x igual a y lá, beleza? Então tu Uhum. percebeu que deu muito próximo, né? 5,5 e 6 ali, né? E o 6 eu arredondei pra cima, o 5,5 eu arredondei pra baixo. Então Sim. eles tinham dado igual, sacou? Uhum. Então x é igual a y. Então, por exemplo, agora a gente pode pegar essas outras duas relações e colocar x igual a y nelas, Uhum. tá? Daí tu vai encontrar uma relação entre os outros, daí, né? Tipo, no lugar de x eu Sim. vou colocar y. Então tu vai ficar com Vamos ver. 2z mais 3x e multiplica x vezes x. Isso aqui é x vezes x. Y igual a x. Uhum. Então vai ficar xz e multiplica 4x. É porque 2x mais 2x, Uhum. né? Daí, todo esse monte de x para morrer na praia aqui, ó. Daí, vai ficar 2z mais 3x igual a 4z. Daí, olha só o que rolou, né? Rolou aquele z diferentão que eu falei para você. Uhum. Vai ficar aqui, vamos isolar o z aqui. Vai ficar z 2, igual a 2z, então é 3 3. meios de x, né? Isso. Certo?
Então tu pode dizer que o ponto aqui é x, 3 vezes x. Uhum. Tem um ponto, né? Tu quer encontrar as dimensões que maximizam a parada, certo? Isso. Então tu tem ali que não era x, y, z igual a 300? Sim. Então vai ficar x, 3 meios de x ao cubo igual a 300, certo? Corta, Uhum. passo 2 para o outro lado. Olha só, não tinha aparecido a raiz cúbica de 200 aquela hora? Apareceu de novo. Uhum. Ah, Entendeu? Só que o que rola, né? Em algum lugar do planeta Terra que eu perdi o C. Mas ele ia aparecer aqui em algum momento. uhum. E daí, pô, é aquela parada, beleza, mano? Aqui eu já tô meio podre também, mas tu entendeu, né? Sim. Então tá bom, mano. Viu que apareceu a mesma coisa aqui do outro jeito. As duas respostas dão na mesma, mas essa aqui eu acho que ela é mais elegante de fazer, saca? Sim. Não, é Ela é bem mais mais, fácil. ela é mais prática, porque ela já compara diretamente os lambdas, né? E já te dá uma relação rapidinho. Uhum. Beleza? Então é isso, velho. Beleza. Porra, espero ter te ajudado aí. Foi top demais Ajudou a aula. muito. Na Uhum. próxima, tenta pedir com um pouquinho de antecedência. Eu sei como foi o desespero agora de essa Acontece. aula. Mas muito obrigado, cara. Muito obrigado aí pela Eu confiança. Espero que agradeço, tu vá pô. bem amanhã. Então tá, abraço. Valeu. Valeu. Tchau, Abração. tchau.